Olá, eu estou hoje aqui com a Ana Letícia Rico, Head de Projetos de Inovação aqui na InnoScience, para falar sobre o ecossistema de inovação e startups. A Ana tem uma experiência muito legal nesse ecossistema e a gente vai falar sobre o panorama, sobre tendências, sobre determinados atores desse ecossistema. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Max. Legal estar aqui contigo. Vamos embora? Bora, Ana, vamos lá. O primeiro ponto, Ana, queria que tu desse um panorama geral do ecossistema de inovação e startups no Brasil, grandes números para o pessoal ter uma ideia. Legal. O ecossistema de startups no Brasil, ele tem se consolidado ao longo dos últimos anos. Já são aí mais de 13.600 startups, segundo a B Startups, mas não só cresceu em número de startups, ele vem amadurecendo e isso se reflete no número dos demais atores também. Então já são mais de 60 aceleradoras, mais de 7.000 investidores anjos, 246 fundos de venture capital e 138 programas de conexão com startups de grandes empresas. E como que isso se reflete, né? Porque todo esse amadurecimento do ecossistema de startups leva a um aumento no investimento nessas startups, em aportes, né, resultados financeiros, e só nos 5 primeiros meses de 2021 já foram aportados 3,3 bilhões de dólares nas startups aqui no Brasil. Para ter uma dimensão só desse número, ele é mais que 7 vezes o que foi aportado no ano todo de 2016, apenas 5 anos atrás. E já é 93% do que foi aportado durante todo o ano de 2020. Então dá para perceber um claro crescimento nesses últimos anos em relação a investimentos e aportes em startups. Como que as grandes empresas se conectam, né, com esse cenário de investimentos de startups? Estima-se que aproximadamente 25% desses investimentos efetuados tenham pelo menos uma grande empresa participando neles. Então, e esse número ele vem aumentando também ao longo dos últimos anos. Legal, ou seja, além das empresas contratarem soluções de startups, fazerem parcerias com startups, elas também têm ampliado a sua atuação por meio de investimento. A Ana trouxe um dado bem legal sobre programas de relacionamento entre grandes empresas e startups, mas além dessas que têm programas estruturados, são mais de 2.500 empresas estabelecidas se relacionando com esse ecossistema. Há também uma competição pelas melhores startups. Eu queria que tu pudesse dar uma visão geral sobre 3 atores interessantes desse ecossistema, além, obviamente, das startups e das grandes empresas, que são 2 agentes protagonistas, mas que são os hubs de inovação, as aceleradoras e as incubadoras. Perfeito, Max. Esses 3 atores eles são realmente muito importantes, principalmente porque são lugares que têm uma grande concentração de startups e que essas grandes empresas podem se conectar e encontrar potenciais soluções para os seus negócios. Os hubs de inovação, o conceito de hub de inovação vem do conceito do equipamento hub da informática, que era utilizado para conectar vários aparelhos. E usando esse conceito, hub de inovação, ele tem como objetivo conectar pessoas para que essas pessoas possam trabalhar e trocar conhecimento entre elas. Por isso, esses hubs, eles são lugares bastante propícios para surgimento de novos negócios, então são frequentemente associados às startups que estão presentes neles. Só que não são só as startups. Nesses ambientes também podem ter investidores, centros de grandes empresas, aceleradoras e incubadoras, que são esses mecanismos, são mecanismos para desenvolver esses novos negócios. Quando a gente fala de aceleradora, a aceleradora ela vem do conceito de acelerar, como o próprio nome diz. E ela, basicamente, ela atua com capacitações e mentorias para as startups e também faz aporte de investimento nelas. Já as incubadoras, elas também auxiliam no desenvolvimento dos negócios, mas elas estão mais focadas com espaço físico e também com uma conexão com o ambiente de universidade, normalmente as incubadoras. Isso, né? Exatamente, porque elas geralmente colocam aporte de conhecimento técnico para essas empresas, e então geralmente estão associadas às universidades. Legal, são 3 atores que junto com
a empresa, o empreendedor e os investidores, afinal de contas a aceleradora também é uma espécie de investidor, vão montando o que veio a se chamar de ecossistema, um espaço com atores que colaboram para tentar acelerar o desenvolvimento de inovações. E na tua avaliação, Ana, o que são algumas tendências para o ecossistema de inovação e startups brasileiro para os próximos anos, mas que a gente já consegue ter alguns sinais? A principal tendência, Max, é claramente os investimentos, né? Que a gente percebe o crescimento para os últimos anos e continua em ritmo acelerado. Então, vão aumentar o número de investimentos, volumes de investimentos, atores de outros países externos aportando aqui, e também o investimento dos chamados Corporate Venture Capital, que são os fundos das grandes empresas aportando em startups. Além dos investimentos, há tendências tanto para soluções das startups, como tendências gerais do mundo dos negócios que impactam o ecossistema de startups. Quanto às tendências para soluções das startups, existem duas principais. Uma delas são as soluções híbridas, então são aquelas soluções que devem funcionar no mundo chamado mundo digital. O que é esse mundo? Ou seja, essa solução funciona tanto no universo físico como no universo digital. Essas soluções híbridas foram bastante alavancadas, né, por conta do cenário que nós estamos vivendo. E também a segunda tendência são as soluções as a service. Ou seja, hoje se diz everything as a service. Ou seja, tudo como serviço. São os produtos vendidos como serviços, que a gente lembra frequentemente de Airbnb, Netflix, Spotify, mas também tem, por exemplo, Food as a Service, que, por exemplo, máquinas que são disponibilizadas, que as pessoas podem personalizar sua comida e quando, onde, como quiser. E agora falando das tendências para o ecossistema de negócios, que também impactam, né? Claro, o ecossistema de startups. São três principais. A primeira dela é a sustentabilidade. A sustentabilidade está se tornando cada vez mais essencial. Já tem fundos de investimento focados em investir em soluções ESG. Também tem a segunda tendência para o mundo dos negócios, é a diversidade. Times mais diversos, né, eles já têm diversas pesquisas que comprovam que eles performam mais versus os times sem diversidade. E no ambiente de startups já se vê programas como o programa Além da Ambev, que para que as startups pudessem participar, elas tinham que ter pelo menos um C-level diverso no time para poder se inscrever. E a terceira tendência é a flexibilidade. Também alavancada por esse cenário da pandemia de Covid-19, tem surgido diversas novas formas de se trabalhar, formas híbridas, enfim, novas formas. Tanto em relação ao onde trabalhar, como com quem trabalhar, né? Exatamente, Max. Então essas são as três principais tendências do mundo dos negócios, né? A sustentabilidade, a diversidade e a flexibilidade. O que nós buscamos cobrir aqui nessa conversa com a Ana? Então, primeiro, um panorama muito legal em relação a grandes números que evidenciam o fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo brasileiro nas suas mais variadas frentes. Segundo, uma visão geral sobre hubs, aceleradoras e incubadoras e como profissionais dentro de empresas estabelecidas podem se relacionar, buscar soluções e buscar conhecimento nesses espaços para resolver os seus problemas e alavancar soluções para as suas oportunidades. E depois um conjunto de tendências que deve potencializar não só algumas startups, mas a forma de trabalhar com essas startups. E eu concluiria com um aspecto interessante que é, dependendo da natureza da solução que você está buscando, a gente começa a perceber, não é, Ana, a especialização desses espaços, tanto dos hubs, quanto de aceleradoras, incubadoras e até fundos de investimento. Então, por exemplo, se você está focado em buscar soluções para o agronegócio, Piracicaba tem um conjunto de
de estruturas. Se você está buscando soluções de telecom, de tecnologia da informação e comunicações, Florianópolis e Recife têm soluções e espaços e players dedicados para isso. A inovação, ela também tem polos que estão se especializando e cabe a quem está querendo se relacionar entender qual é o polo mais indicado. Não faz sentido estar circunscrito, estar fechado num hub ou num espaço quando, dependendo da sua necessidade, há agentes mais indicados para isso. Muito legal estar aqui batendo mais esse papo contigo, Ana. Esse foi mais um vídeo da nossa websérie de inovação aberta com startups. Confiram os demais para potencializar os projetos de inovação aberta com startups. Obrigado.